Boa, galera, sejam todos bem-vindos para mais um podcast, o Levi Talks, esse podcast de tecnologia que a gente traz uma galera, celebridades da área de tecnologia aqui, de Salvador principalmente, e hoje nada mais, nada menos do que Celso. Grande Celsão, seja bem-vindo. E aí, Rafa, agradeço aí a galera, agradeço ao convite aqui do Rafael e vamos bater esse papo, né? Vamos fazer acontecer. Boa, Celso. Celso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sua vida, sua carreira. Celso, que é professor há muitos anos e trabalha também na área acadêmica, é pesquisador. A gente vai falar um pouquinho sobre sua vida, sua carreira. Se apresenta um pouquinho para a galera, o que é que você faz, quem é você, o que é que você faz hoje dentro da área de tecnologia. Cara, para te falar do que a gente faz demora um pouquinho, né? Até por causa da quantidade de tempo que a gente já atua na área. Gente, sou Celso, tá? Eu atuo hoje como professor, nível técnico e nível superior. Eu trabalho hoje no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que vocês conhecem como Senai. E o Senai, ele tem uma universidade, né? Então eu trabalho na universidade e no curso técnico. Perfeito. E também trabalho em outra faculdade, que é o Jorge Amado, lá nos cursos de engenharia da computação, engenharia de software, desenvolvimento de sistema de informação, enfim, essa linha de tecnologia. Sim. E também atuo na área de pesquisa. Eu estou pesquisando tecnologias sociais junto com um grupo, né? Aí um abraço para a galera do NPI, que é o Núcleo de Pesquisa Aplicada em Inovação, onde a gente lá descobre muita coisa. Um lugar, inclusive, que depois eu vou falar um pouquinho dele, lugar que eu tenho aprendido muito mesmo, fantástico. Né? E como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? O que eu faço hoje em dia. Muito bom. Você já foi coordenador de curso também durante muito tempo, já atuou no mercado também, né? Com consultoria, já trabalhou bastante em empresas. Bom, você sempre trabalhou com tecnologia? Como é que foi essa descoberta na área de tecnologia? Cara, não. Curiosamente, no início eu não trabalhei com tecnologia. No início, eu era um cara que não gostava de estudar e depois eu dou detalhes disso aí. Eu era pugilista, capoeirista e outras coisinhas. Muito legal. E eu resolvia as coisas no braço e minha família, quando vê esse podcast, vai comentar lá. E eu era aquele cara muito bruto tal e não queria saber de estudar. Né? E meu pai, na época, aquele regime militar, tudo certinho e tal, meu pai me levou para a construção civil. Então lá eu fui servente do meu pai. Sim. Fazendo cimento, pegando peso, aquela vida mesmo pesada. Sim. E na construção civil, cara, meu irmão, né, que não gostou muito da experiência, ele me levou e disse, olha, cara, eu não quero isso pra mim. Não dá. Mas eu ainda fiquei um tempinho lá. Sim. Depois de muitos anos lá, eu também não queria aquilo pra mim. Não é que seja desonroso, mas nós... Cansativo, né? É muito trabalho cansativo, pesado. muito desgastante. Sim. Cara, e aí, nesse período, eu tive... Na verdade, não foi eu, foi minha mãe, né? Ela trabalhava com a juíza. Sim. E a juíza tinha um irmão que tinha uma empresa de tecnologia. E aí deu match nesse período. Fez essa ponte. Só que na empresa eu não entrei. Eu não sabia nem tocar no mouse. Nossa. Nada. Então, o computador não era uma coisa do teu dia a dia, não era? Pra mim era um dinossauro. Mas era comum ter na casa das pessoas ou também ainda não era uma época que era comum? Não. Só antes. Eu vim ter contato mesmo com tecnologia em 95, pô. 95. Na verdade, 94, sim. Por ali, 95. Sim, o início ainda da internet, quer dizer, ali chegando. Veio chegando ainda. Sim, de escada. Poxa, então eu saio da construção... Na verdade, eu não saí da construção civil. Eu fui trabalhar como office boy, na época, tinha esse cargo. E essa empresa foi a empresa que trouxe o Delphi para a Bahia, que era implemento informática. Caramba! Ela trouxe o Delphi. Ela tinha um contrato com a empresa, não sei se a empresa ainda existe hoje, que é a Borland Training Center, e trouxe o Delphi para cá. E aí eu tive esse primeiro contato, eu não sabia o que era. Para mim, lógica de programação era absurda, eu não sabia o que era. Sim. E como eu trabalhava muito lá na empresa, eu fazia muitas horas extras, ele dava muitos cursos e precisava de alguém de manhã até a noite. Nossa. Então eu chegava 8 da manhã e saía 22 horas. Cara, eu fiz muita hora extra. Muita hora extra. No dia de hoje, é natural, as pessoas dizem, pô, me paga minha hora extra. Naquela época eu não fiz isso. Como eu estava entrando na empresa, eu vi uma oportunidade, eu acho que foi os céus mesmo que veio na minha cabeça e diz, olha, faz isso aqui. Sim. Eu vi um curso que era formação de desenvolvedores em Delphi, era formação. Eu disse, pô, isso é legal. Não era comum. Não era comum ter isso. E era o Delphi 1.
Nossa Delphi 1. Senhora. Só que, assim, eu não fui direto pro Delphi. Sim. Eu peguei as horas e aprendi uma linguagem que a empresa trabalhava, que era o Clipper. Sim. Muito antiga. Sim, muito Aí eu antiga. peguei o Clipper, comecei a fazer umas telinhas e tal. Meu irmão também já fazia, que ele trabalhou numa outra empresa. Caramba. Começamos a trocar essas figurinhas. E, de repente, do Clipper, que eu aprendi um pouquinho o Clipper, Uhum. eu vi que eles trabalhavam com uma linguagem chamada Pascal. Aí eu investi essas horas extras, eu falei com o chefe lá, que era o Renato, gente fantástica. Disse, cara, eu não quero dinheiro. Eu quero que você me bote nessa turma aí. Nessa turma de formação de programadores. Conversamos, alinhamos, ele me colocou na turma. Foi a partir dali, nos anos 90, início dos anos 90, que eu comecei a entender o que era lógica de programação, uma variável, tipo de dados, os operadores, foi a partir dali. E aí foi o meu primeiro contato com tecnologia. Nessa época, não sei se você lembra, fazia curso de datilografia. Sim, Eu não sim, sabia sim, nem sim, posicionar os Os dedos. dedos, sim. Fiz curso de datilografia. Eu tive a nessa máquina de época. escrever. Todo mundo teve. Todo mundo. E aí eu comecei a SDFG, a SDF Sim. daquela ali, para a gente aprender a Sim. digitar. Foi o meu primeiro contato com tecnologia. E aí, não saí mais. Teve um período, aliás, para a galera mesmo que tá aí nessa correria trabalhando, e essa de eu entrar numa turma de ideia foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Total. Teve um período, cara, que como eu ainda estava na construção civil e eu estava nessa empresa, eu ia sair da construção civil para ir só nessa empresa. Sim. Foi no período que nasceu a minha primeira filha. Sim. Só que eu ainda muito jovem, né? Uhum. Cabeça vazia, não tinha muita experiência da vida. Fiquei desesperado. Eu não posso sair dessas empresas. Não dá para sair dessas empresas. Sim. Eu tenho que continuar. Então eu trabalhava à noite. A empresa uma reforma que teve no Shopping Guatemi, que hoje é Shopping da Bahia, Sim. o piso, eu trabalhei ali. Caramba. Fazendo aquela reforma numa empresa, não lembro, acho que era Norcom Tecnologia, Norcom Engenharia, alguma coisa assim. E eu fiz lá de noite e de dia. Ou seja, a empresa lá, depois que acabava, saía Que ritmo, hein? 3 da manhã. Nossa. Eu chegava em casa, saía 6h30, 7 horas da manhã, todos os dias. Pensa aí como é que ficava a vida corrida. Demais. Mas, assim, eu não me arrependo. Sim. Muito pelo contrário, faria de novo se fosse necessário. Só que eu faria diferente. Eu faria muito diferente. Muito. Pensava diferente. Hoje, por conta da experiência que a gente já tem. Claro. Mas esse contato, né, saindo da construção civil para vir para a tecnologia, esse contato com tecnologia foi que me mostrou um mundo de oportunidades que até então eu não conhecia. E total, assim, para uma época que não era comum ter computador, não era comum, muito menos, não era comum ter curso de programação. Exato. A maioria dos cursos de informática era informática básica, né? Era ali Word, Excel, PowerPoint. Muita gente que estava entrando, inclusive muitos outros convidados que vieram aqui, citam isso, né? Iniciaram fazendo manutenção de computador. Eu fiz! E foi programação. Boa época! Caramba, e você teve essa oportunidade muito boa, maravilhosa, de já começar ali com o Delphi ali, então com programação na sua vida. Cara, eu sou de uma época, aí a galera aí da antiga, né? Os dinossauros aí, vai lembrar. O Windows, ele não é igual a hoje. Você liga o computador, aparece aquela tela colorida. Você digitava no DOS, Win. W-I-N, dava um enter para ele carregar o Windows para o Workgroup. Eu sou dessa época. Sim. A gente trabalhava muito no DOS, para copiar o Xcopy no DOS. Sim, Você digitava a linha de comando, que hoje é o arquivo BAT. Sim. Então, dessa época daí que eu vi nascer, e aí veio o advento da internet, Sim. eu sou daquela época que o computador, para ser computador, né, para ser algo bom, o computador na época já era um advento legal. Sim. Mas ele tinha que ter o CD. É isso! Pensa, o CD. Então, tocava o CD, botava o computador, caixinha de som, você botava o CD, você se achava a melhor pessoa do mundo. Você é da época, então, da banca de revista, comprava... Cara, quem nunca comprou aquilo ali? Eu tinha várias revistas. Revista de informática, eu me lembro, que velho, com CD. Eu tava aprendendo o Delphi ainda, saía de uma biblioteca para outra e tal, e saía as revistas com os CDs, eu comprava aquilo e via vários projetos. Vários projetinhos ali. E eu botava, ele rodava, aparecia um menu ali, você capturava aquelas informações para aprender mais. Velho, é essa época aí que eu vivi. Sim. O Windows para Workgroup, aprendi muito DOS, o Word.
Nossa. Meu Deus, o Word hoje é um deus Sim. para o que era antigamente. E tem uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que foi um divisor de águas também, né? Quando eu falei aí do Word, do Excel, nesse período eu comecei a trabalhar como office boy, Sim. fiz o curso, mas até então eu não saí do office boy, eu não Sim. só saí da construção civil, comecei Uhum. só a dar gás do lado de cá. Velho, aconteceu, tinha uma escola de curso livre, era Expansão Informática. Sim. Né? E eu, na empresa que eu trabalhava, que era Implemento, a galera comia Excel, sabe? Sim. De manhã, dormia sobre Excel. Então os caras sabiam tudo de Excel. E surgiu uma vaga de professor de curso livre, né, para ensinar Excel. E tinha um programador lá muito bom, na época, né, era o Gustavo. Ele me deu umas dicas muito boas de Excel. Faça assim, faça assado, eu fiz. Eu digo, pô, já sou professor. Sim. Eu já sou professor de Excel. E surgiu essa oportunidade, eu fui para a sala de aula, velho, sem nunca ter dado uma aula. Nossa. Nunca. Mas assim, foi uma experiência, Sim. porque eu me entreguei. Eu digo, cara, eu tenho que fazer o melhor Sim. curso acontecer Sim. aqui. E entreguei todas as dicas e muito mais. Eu não tinha hoje, como os jovens têm, que é a ferramenta do YouTube. Sim. Você quer aprender Para qualquer pesquisar coisa, qualquer coisa. Exato. você digita lá, estão te ensinando, Exato. cara. Estão ensinando a fazer tudo. Eu não tinha, eu tive que ir no livro. Sim. Gustavo me ensinando e eu ia no livro. Comprei vários Sim. livros de Excel, comprei Sim. livro de Delphi. Eu lembro da Bíblia do Delphi, o Marco Cantu, que era desse trambolho assim, gigantão. Marco Cantu era dessa mesmo. grossura. O livro de Excel também, Sim. dessa grossura. Hoje, se aprender, é só ver um vídeo na internet e fica muito mais fácil. Essa época, nesse período que eu fui dar aula, meu irmão, foi, como é que eu digo? Foi uma experiência. Sim. Que eu não tinha até então provado. Alguém que sai da construção civil para uma sala de aula, sabe? Eu não tinha, assim, experienciado isso. E quando eu vi a galera seguindo justamente aquilo que eu estava falando, eu digo, cara, eu tenho que crescer mais um pouco, né? E aí comecei a trabalhar, foi bem legal esse período. Eu já não estava mais conectado à construção civil. Sim. Eu nem lembrava da construção civil. Sim. E aí, da expansão, eu fui para a Real e Dados, que era uma outra escola que tinha aqui boa, em Salvador. Sim. E na época, a Real e Dados bombava. Quando eu entrei na Real e Dados, pense num cara que se sentiu o deus da informática. Foi eu. Que massa. Que eu entrei na Real e Dados, velho. E lá eu encontrei, inclusive, outros profissionais que eu só via em eventos. Eu vi lá. Dando aula. E eu ombreando com esses caras. Puxa, que maravilha, eu tô desse nível aqui. E dali eu fui... Aí eu entrei como professor, depois coordenador, que foi numa outra escola, que foi a SOS Computadores também. Também, sim. E dali eu não parei. Foi dali que eu fui para a faculdade e tal, e fui seguindo a carreira de tecnologia sem parar. Foi uma experiência fantástica da expansão. Praticamente ela me tirou da construção civil. Sim, total. E outra coisa, aí pra galera que nos acompanha aqui, a família, velho, ela faz um papel fundamental, é a base de tudo. A família. Meu irmão, o Alberto, ele também foi para a construção civil junto comigo, né, no mesmo período. Sim. Ele disse, isso não é para mim. E ele me arrastava, não, venha comigo. Sim. Tanto que minha primeira vaga de programador, praticamente foi ele que conseguiu. Sim. Eu de office boy, trabalhei nessa empresa e tal, fiz o curso, e ele dizia, velho, você sabe muito mais do que aquela galera que tá lá. Eu digo, não sei não, a estima baixa e tal. Por causa daquele período da construção civil. Síndrome do impostor batendo legal. Cara, assim. Eu não sei não. Aí eu fiz um teste, o cara me testou com Delphi, passei no teste, e pra mim foi um negócio fantástico. Eu fiquei, sabe aquela criança com doce? Sim. Por exemplo, eu saio de um salário de 100 para um salário de 1.000. Nossa! Pensa! Como programador. Absurdo, sim. E eu olhava... Sem precisar carregar cimento, sem... E meu irmão disse, por que você não pediu 2.000? Eu digo, eu não sabia. Eu já saí de 100 para 1.000. Pra mim foi fantástico. E por que você não pediu 2.000? Eu digo, cara, eu não sabia que podia pedir 2.000. Pensa aí, que loucura. Essa experiência eu trago até hoje, velho. Sim. Essa coisa marcante da oportunidade, eu trago até hoje. E por causa da família. Sim. Né? Meu irmão sempre viu isso em mim. Sim. Tem uma frase que meu irmão falou comigo, na época eu não entendia, vim entender tempos depois. Quando eu prestei meu primeiro vestibular, tinha muita gente na sala, tinha umas 4 turmas e tal. Eu prestei meu primeiro vestibular e de primeira passei.
Cara, Ficou muita gente fora, tinha colegas que eu conhecia, pô, não passei não. E eu fui olhar, eu passei. Como é que eu passei? Se eu sou um cara que não gosta de estudar, como é que eu passei? E eu passei. Aí meu irmão falou a seguinte frase. Sabe por que você não passou antes? Não, ele, porque você não fez. perfeito. Ponto. Só isso. Porque você não fez. Sabe a questão da estima? Muito baixa. Isso... A partir dali, cara, nunca mais eu deixei ninguém, absolutamente ninguém, botar minha estima de novo lá embaixo. E eu ensino isso pra minha família, minhas filhas. Família. Família, cara, é a base, sabe? É isso mesmo. Leva você pro topo. Eu acho que assim, também, na nossa área, eu percebo isso também das pessoas que estão começando, os meninos que estão iniciando no curso e tudo mais. Na área de tecnologia, as coisas mudam muito rápido, né? Ainda mais hoje, a quantidade absurda de tecnologias é muito grande. Então, a sensação que você tem de que o que você sabe é quase nada em relação ao todo é muito grande, né? É muito desafiador para a gente. Eu digo por mim também. Muitas vezes, essa nova onda da IA, por exemplo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, traz uma sensação meio de frustração pra gente, né? Porra, eu não entendo direito esse negócio, caramba, eu não sei a fundo isso, porra, é mais uma coisa que eu vou ter que aprender. E aí, essa sensação realmente de não saber, de não saber o suficiente, eu acho que acomete a maioria esmagadora dos profissionais, no nosso caso de tecnologia, principalmente por causa dessa onda de tecnologias diferentes surgindo a todo momento. Mas isso eu percebo em muita gente. E muita gente, assim, referência para mim em tecnologia. Já tive esse tipo de conversa e também diz a mesma coisa. Cara, tem horas que eu sinto que não, sabe? Pô, eu não sei nada, caramba, que isso? Esses anos todos trabalhando na área e tem um negócio que eu não consigo sair do lugar, sabe? Então, eu acho que essa sensação, ela é compartilhada entre outros profissionais da nossa área que... Cara, e uma coisa que tem que se entender. Primeiro, inclusive os alunos me perguntam isso em sala de aula. Muitos deles vão ver esse podcast e vão falar isso lá. Celso, qual é a melhor linguagem de programação? Qual é a melhor? Faz o quê? Existe um site chamado TIOBE, é o ranking da TIOBE, que mostra os altos e baixos dessa... Ele pega o top 20 e ele diz, desse top 20, né, quais as linguagens estão lá oscilando e tal. E eu disse a ele, ó, eu vou lhe falar 3 coisas. A primeira, aprenda uma linguagem. Quando alguém pensar nessa linguagem, tem que pensar em você. Sim. Escolha uma. Seja a pessoa referência dessa linguagem. Perfeito. Ponto número 2. Aprendeu a linguagem? Aprenda uma outra. Sim. Não precisa ser referência, mas aprenda para ter mercado, para ter oportunidade. Exatamente. Terceiro, a melhor linguagem é aquela que paga suas contas. Exatamente. Cara, se me perguntar, Celso, você quer trabalhar hoje com que linguagem? Você pode escolher. Eu digo, vou Java. Sim. Eu sou javeiro, tá? A comunidade do Java aí, salve Java. Oh, peraí, eu não sei se pode pegar essa xícara aqui e mostrar. Salve o Java, viu? Café. Maravilha. E segunda linguagem, JavaScript. Pô, sabe, o JavaScript tá salvando vida, meu irmão. Sim. O Node. Sim. Você pega Node, Sequelize, Prisma, React. Meu Deus do céu, fantástico, né? Salva vidas. Mas assim, qual a linguagem que eu gosto? É aquela que paga as minhas contas, é aquela que me dá oportunidade de mercado. Perfeito. Então eu não vou escolher apenas uma. Também acho isso. Você tem que saber, você tem que entender mercado, você precisa entender oportunidade, você precisa entender lógica, regra do negócio. Sabe quando a gente faz os casos de teste? Tem aluno que se bate com isso. Eu vou dar uma dica aí pra galera que se bate com esse trambolho aí, principalmente quando vai fazer com linguagem de programação. Olha o nome, caso de teste. Caso, parece até que eu tô na aula agora. Ele me senti na sala de aula. Você não diz assim, ó, caso faça sol, vou à praia, né? Caso de teste. É mais ou menos nessa linha. Pega o backlog, seus requisitos, funcionais, não funcionais de sistema. Pega o backlog e diz, no backlog tem regras de negócio ou do negócio. As regras é o que você deve testar. Então, seu caso de teste, o título dele é justamente o backlog. Pega aquilo lá de, vou testar o quê? Aí pega o Selenium, pega o JUnit, pega o que você quiser para testar. Eu até manualmente, que eu gosto muito também, para fazer aquilo. Essa galera aí que não sabe testar, faz isso aí. Então, a melhor linguagem, cara, é aquela que te salva. É aquela que paga as contas, tá? Se você puder aprender todas, aprenda.
tá? Aprenda todas, mas seja referência em uma. Não fica perdendo tempo. E outra, uma das coisas também que eu acordei, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com algumas áreas. Vou dar um exemplo. Sim. Análise de dados. Eu sempre fazia análise de dados utilizando o R. Sim. O R é fantástico, mas eu fazia a análise de dados meio que copiando e colando. Eu não entendia muito bem a estrutura do R. Fazia análise de dados com Java, com Excel, né? Aí a Microsoft lança o Power BI. Olha que coisa. O Power BI, ele embarca a sua planilha e ali cria as tabelas e você cria o seu dashboard e faz o que você quiser. Sim. Eu tinha dificuldade muito com ETL, por exemplo, na análise de dados, aquela limpeza de, pô, que lógica eu vou utilizar? E aí eu percebi algo que está em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Eu não preciso entender daquele trambolho, não. Eu não preciso entender daquela tecnologia. Eu preciso entender do negócio. Exato. Exatamente. Se eu entendo do negócio, eu sei o que é que eu vou fazer. A tecnologia é segundo plano. Vou dizer uma coisa aqui que muitas escolas vão me crucificar. Cara, vocês estão ensinando tecnologia, vocês estão ensinando ementa. Ensine competência. Ensine competência. Qual competência você vai desenvolver? E aí sim, você vai usar aquele emaranhado de tecnologia para ensinar. Ensine competência. A educação é isso. Total. Quer transformar o mundo com a educação? Ensine competência. Sim. Se você ensinar isso para os alunos na sala de aula, você vai perceber que o perfil do aluno começa a mudar. Sim. O aluno vai dizer, olha, eu vou estudar isso, não é só porque é modinha, eu vou estudar isso para aplicar em determinado projeto. Sim, total. Eu defendo que o aluno tem que ter o espaço de empreendedorismo dentro da área de educação. É uma defesa minha. A gente já teve aqui vários convidados que também defendem muito esse ponto de vista e a gente já teve o Rafael... que é coordenador da Unex lá de Feira, que teve aqui também, falou essa mesma coisa. Inclusive, lá também eles usam essa metodologia mais voltada a projetos e tal. E, inclusive, a gente recebeu aqui também uma professora da UFBA que falou muito nesse sentido, foi a Laís. Eu já dei muita aula também pensando nisso. Às vezes a gente pensa, talvez... precisa ser um pouco mais estruturado, mas, por exemplo, você entra na Universidade Federal, aí os caras dão aula lá de programação no papel e na caneta. Sim, teste de mesa também. Porra, aquilo ali abre sua mente para tentar entender que a computação não tem nada a ver com tecnologia, inclusive, né? Fato. A matemática, ela surge antes do computador existir e a computação existe antes do computador existir. Fato. Então, tipo, traz um pouco dessa visão que você tá trazendo aí de, cara, vamos pensar na solução. Assim, tipo, tu não precisa ir pro computador codificar, porque às vezes o aluno fica ansioso, né? Me dá aí, Python. Eu quero ver código. Pra resolver isso com código, com Python, mas tipo, pô, e a solução, e o negócio? O Washington teve aqui também, o professor Washington, e disse a mesma coisa. Saudoso professor Washington. Ele disse a mesma coisa, ele disse, cara, ele trabalha com logística. Ele falou, cara, eu trabalho com logística, você tem que aprender um negócio, cara, para você entender e trazer a solução para dentro da tecnologia, dentro do negócio. Não serve de nada. Fato. Tecnologia pela tecnologia. E muitos professores e muitos educadores dizem esse mesmo argumento seu. E eu concordo plenamente. A época que eu ensinei banco de dados no terminal, tentando trazer um pouco disso também para a galera. Galera, você não precisa da interface gráfica, você não precisa... Você não precisa nem saber qual banco de dados é. Você precisa aprender banco de dados para saber... Qual o problema você vai resolver com o banco de dados? Qual o propósito dele? Qual o propósito dele Exato. Ali? Exatamente. E quando a gente ensina competência, o aluno consegue enxergar isso com facilidade. Ele consegue enxergar onde ele vai aplicar. Né? E é isso que te faz... Às vezes, os docentes, que são bons docentes, né? Tem uma galera aí que, meu Deus do céu, o nível de conhecimento bate no teto. Né? Ele só precisa desse pequeno ajuste. Sim. Desse pequeníssimo ajuste, ensinar competência. Olha, meu aluno... hoje, cara, eu pego a minha ementa e eu mostro na sala de aula para meus alunos. Eu tenho uma turma de curso técnico, aliás, um beijo para eles aí, uma turma de curso técnico, eu pego a ementa e digo, tá vendo isso aqui? Eu lembro do nosso último conteúdo que eu falei de usabilidade. Eu digo, o que é que vocês entendem disso? Quando a gente fala de usabilidade, o que é usabilidade? Por que usabilidade? Comecei a trabalhar isso com eles. Quando eu mostro a ementa, eu digo, para atingir isso daqui, você vai precisar disso. Mostrei várias coisas. E é em cima daquilo que a gente trabalha. Eu não quero saber do restante.
Eu vou ensinar ementa? Vou. E, aliás, eu vou ensinar ementa e um pouquinho a mais. Tem que entregar o a mais. Sim. Fazendo esse ajuste, cara, você vai perceber uma mudança significativa na qualidade do ensino, na qualidade dos alunos, na qualidade da universidade, da faculdade, do Sim. curso técnico. Você vai perceber uma qualidade que é uma bola de neve, só faz crescer. Sim, sim. Pensa aí que legal se todo mundo fizesse isso. O bacana do Senai também é que tem isso, né? A gente já debateu aqui com outros convidados também sobre isso. Primeiro é que o Senai tem um curso técnico de desenvolvimento de software, que era pouco conhecido, né? Há pouco tempo. Agora, depois da pandemia, deu uma bombada. Cara, Mas era pouco conhecido, né? eu entrei no Senai em 2012, se não me falha a memória. Eu atuei no curso de desenvolvimento de sistemas 2012, 13, por aí, não lembro exatamente. Então já tem esse tempinho, mas assim, forte mesmo, eu acredito que uns 10 anos pra cá. Fortíssimo. Exato. Então, inclusive tá um entre os melhores do Brasil. Sim, Melhores do total, Brasil. total. E o Senai traz esse lance da prática do projeto, o teu praxis e tal. Então, esse lance, o professor Austin também falou isso, né? Ele disse, cara, eu pego o problema que eu vivo na indústria lá de logística e trago para a sala de aula para a gente discutir, para a gente conversar, para eles entenderem, trazer a realidade do trabalho do dia a dia do cara, do programador, para o menino que está se formando naquilo é extremamente Velho, eu vou lhe contar uma interessante, história. Isso de Washington aí conectou com algo que aconteceu comigo. Sim. Quando você pega um profissional, coloca em sala de aula, legal, ele pode não ter até metodologia, ele Sim. pode não ter a didática que os demais professores têm, mas a experiência que ele passa é fantástica. Total. Eu fiz 3 graduações. Sim. A primeira foi administração com habilitação e análise de sistemas, foi a primeira que eu fiz, 4 anos e tal. Sim. Tive um contato muito legal com tecnologia e também com a parte de gestão. Sim. Fiz análise e desenvolvimento de sistemas e fiz matemática. Sim. No meio do curso de matemática, eu literalmente falei isso em sala de aula, de que diabo eu estou fazendo aqui? Porque não conectava, não entrava na minha cabeça, eu não entendia. Cara, eu sou oriundo de escola pública. Uhum. A escola pública tem profissionais, professores maravilhosos, Sim. mas a estrutura não acompanha. Os professores se acabam todo para poder ensinar. E eu, nessa época, não tinha visto um assunto que era crucial para minha área, Sim. que foi limite. Limite derivado integral, e a galera que vai assistir vai se conectar com isso. Eu tive um professor, na verdade, eu não me lembro em que semestre, eu tive uma matéria chamada Álgebra Booleana. Sim. E o curso estava junto com a matéria de SI. Então, o nome da matéria era CIMAT 1. CIMAT 1. Uhum. Esse CIMAT 1 foi um overview muito gigante ali do ensino médio e tal. Sim. E tinha limite. Olha, vocês que viram limite no ensino médio, nós vamos revisar. São poucos, inclusive. E eu aí, hoje em dia talvez seja um pouco mais comum nas particulares, principalmente. Mas limite, eu também quando entrei na universidade e eu vi cálculo 1, e eu nem tive pré-cálculo nem nada. Eu acho que a maioria das pessoas que entram em engenharia, que pega matemática, pega essa parte de matemática, sofre esse gap gigantesco, né? Tem. São poucas escolas que ensinam um pouco do que você vai aprender na graduação. Exato. É difícil. Velho, aconteceu que eu não entendia limite. O professor botou no quadro limite tendendo a 2. Sim. Limite tendendo ao infinito. E eu dizia, tendendo ao infinito? O que é que tende ao infinito? Que loucura é essa? Cara, aí eu tive um professor lá. Olha o que é a experiência dentro da sala de aula. Ele não estava falando só porque ele aprendeu aquela coisa teórica. Sim. O professor fez um curso de férias que eu tomei pau na matéria. Eu não conseguia entender limite. E ele me levou. E aí... Professor Wellington, né? Beijo pra você salvou minha vida. Ó, o professor Wellington me levou para uma empresa de construção civil. Aqui na Avenida Vasco da Gama tinha, aqui na Velha Salvador, tinha uma empresa de concreto. E lá na empresa de concreto, eles enchiam um cilindro de concreto para fazer o teste de prova e tal, e largava aquele peso. Sim. E ele dizia, presta atenção. Cara, eu xinguei ele de todos os palavrões que você imaginar, porque eu estava na faculdade para não viver construção civil, como eu falei no início. Ainda tem isso, e eu xinguei ele, cara. Eu disse, esse desgraçado tá me trazendo para cá para quê?
Aí eu, em raiva, e eu com Sim. um caderno anotando. Aham. Tudo que ele falava, olha, isso aqui tem tantos metros cúbicos, isso aqui tem não sei o quê, a água tal. E eu ali com a cabeça fervendo, querendo entender limite. E aquele cilindro de concreto foi colocado num corpo de prova, e aí ele falando da força G, gravidade, né, Sim. batendo no concreto. E ele dizia, olha, isso aqui suporta tantas toneladas. E batia no concreto. Eu, tá aí o limite. Sim. Cadê o diabo do limite? Ele tirava um, botava outro, batia. Esse daqui suporta tanto mais do que aquele, é o mesmo concreto. E, na verdade, ele estava alterando o peso. Sim. Largava sobre aquele trambolho para ver se quebrava. Teve uma hora que ele disse, quando ele bateu, acho que foi 3 toneladas, quebrou o concreto. Ele, pois é. Ele só suportou até 3. Na hora a cabeça foi assim, ó. Pá! Eu entendi limite. Aham. E aí eu conectei com absolutamente tudo que ele tinha falado Sim. naquele momento. Sim. Isso é limite. Quando tende a 3, nunca pode chegar a 3, porque se chegar a 3, ele vai quebrar. Eu entendi cálculo de flambagem quando uma ponte está aqui, o peso sobre a ponte ela vai inclinar, que é o limite, e volta. Eu entendi porque o prédio, quando o vento bate, ele inclina um pouquinho e volta. Sim. Eu comecei a entender limite, não foi por causa da sala de aula, que é importante. Sim. Foi a experiência do professor. Total. O professor me levou para um ambiente onde eu apliquei aquilo, Aham. onde eu vivenciei aquilo. Bom A demais. competência foi desenvolvida ali. Pensa que loucura, cara. E você ter essa percepção, né, da sinapse neural, o momento Na exato hora! em que, Explodiu, que as velho. coisas se Eu, conectam. cara, eu entendi. Incrível. Aí quando eu cheguei em sala de aula, que ele falou, olhava para mim, tendendo a tal de agora vai ficar pele. Comecei a calcular, velho. Aham. Aí, óbvio, peguei limite, passei, boa nota, inclusive. Sim. E fui para CIMAT 2, a missão. Em CIMAT 2, eu vi um trambolho, que Deus me perdoe, os senhores engenheiros a qual dou aula. Cara, tinha derivada. Ai. A tabela de derivada. mais um desafio gigantesco. Pensa. Ficou mais fácil. Sim, claro. Derivada, integral, ficou mais fácil, porque Sim. eu entendi a base. Sim, perfeito. Bem mais fácil. Mas CIMAT 2 era realmente aquela coisa do Rambo, sabe? De Sim. você sair de uma trincheira para enfrentar um exército. Era aquilo ali, velho. Era uma loucura. E o incrível do conhecimento acadêmico, no caso aqui, é que ele vai se expandindo, né? Tipo, você ali, limite era o teu escopo. Exato. Aí você diz, caramba, tem outra coisa, mas... E não para nunca. O Exato. lance da área acadêmica é esse, né? Que você Velho, vai estudando... olha só que coisa. Eu, na juventude, eu não tinha pretensão nenhuma de estudar. Zero. Eu gostava de bola. Sim. Cara, eu treinava num grupo de capoeira chamado Quilombolas. Sim. O mestre Dedé, né, que era o Sim. mestre lá, nos treinava e tal, nos deixava bem. Eu cheguei a treinar boxe também. Sim. Enfim, esse era meu mundo. Eu não tinha contato com o livro. Eu não tinha um hábito Sim. de leitura, o que dificultou muito minha vida. Aliás, a galera que não lê tem essa Sim. dificuldade de criar essas conexões neurais, de fazer com que a criatividade afloreça. Né? Então, eu não tinha o hábito. Coisa que, quando eu entendi, eu mudei. Minha Sim. filha lê um box de livro, a mais velha, um dia, sei lá, 2, 3 dias, sei lá. Coisa que a gente plantou em casa que eu não Sim. tinha. Sim. E depois que eu saio desse mundo e faço a primeira graduação, que eu tive contato com o Chiavenato, por exemplo, Sim. era um livro gigantesco, né? E da Alberto Chiavenato, que eu nunca tinha ouvido falar da minha vida, eu tinha que ler aquilo ali. Já tinha lido Marco Cantu, fui ler de novo, Marco Cantu. Ramalho e Lages, que era o livro de lógica de programação que aplicava com Pascal. Sim. E fui lendo. E a partir do momento que eu comecei a ler, os professores mesmo do curso de administração, eles diziam, vem cá, você, administrador, tem que saber calcular, tem que saber abrir empresa. Sim, e daí? Você vai ter que ler um livro. Primeiro, você vai ler o Monge Executivo. Sim. Para quê? Você vai ser líder. Eu li o livro. Não tinha conectado. Sim. Depois ele me deu outro livro que era da Goiabada, era Goiabada Maria Malha. Pô, esqueci o título do livro, que era ensinando você a abrir uma empresa. Sim. Eu li o livro. E depois, no finalzinho do curso, de volta ao mosteiro.
Quando eu comecei a conectar essas coisas, né? Eu Uhum. estava lá na Construção Civil e vim para cá, eu entendi que essa curiosidade de estar descobrindo era o meu caminho. Perfeito. Cara, aí eu fui fazer a segunda graduação, fiz a terceira graduação, Porrada. Viu? fiz 2 pós-graduações, fiz um mestrado, que, aliás, você sabe que quem faz o mestrado não vive, ele Loucura, sobrevive. É uma loucura. loucura. Doutorado. Cara, que loucura! Eu descobri que eu Sim. podia. Sim. Lá na Constituição Civil, eu sabia que eu não podia. Mas quando eu transpus essa pequena barreira, eu descobri que eu podia. Olha que coisa. Eu conectei tudo isso. E superando esses, a galera que está começando agora na carreira, é importante e interessante também frisar isso. O lance da leitura e a escrita é extremamente importante, porque para uma pessoa que trabalha braçal, normalmente espera-se que ela não tenha muito tempo para ler, Exato. ou não Fica tenha, cansado. ou não tenha a habilidade da leitura mais complexa ou a escrita mais complexa. E essas barreiras, elas são extremamente difíceis. Pelo menos para mim também foi muito difícil. Eu fico imaginando também, né? Para mim, eu sempre estudei em escola boa, não sei o que. Cheguei no mestrado, eu descobri que eu não sabia escrever. Fato. Então, tipo, a gente tem... quando a gente normalmente entra no mestrado, a gente tem esse impacto, né? A escrita acadêmica, ela é um negócio surreal, outro mundo. de outro mundo. É A outro leitura e escrita acadêmica é de outro mundo. Então, essas barreiras que você está falando, elas, de fato, são barreiras muito grandes, muito difíceis, né, de se superar. E aí, dentro da área de tecnologia, eu acho que ainda tem esse agravante, né? Porque além de você, você é acadêmico da área de tecnologia. Aí você já passa por esses problemas todos, leitura, de escrita, de compreensão do mundo acadêmico, que é um universo... Fato. E aí você ainda tem um caminhão de tecnologia surgindo a todo momento. Mas uma coisa que me facilitou muito na área acadêmica é que eu vim do chão. Chão de fábrica. Eu fui programador. Sim. Eu desenvolvo projeto até hoje. Né? Quando eu venho para a área de pesquisa, Sim. eu trago essa bagagem comigo. E consegue conectar as coisas. Aí facilitou minha vida, porque quando a galera tá falando lá, olha, método, que é o grupo NPI trabalha muito, né? Metodologia, ele ensina você a pesquisar com metodologia para que aquela pesquisa possa ser reproduzida por outro. Sim. Então eu te entrego o que eu fiz e com aquela string de busca você vai achar a base, com a metodologia que eu apliquei você vai encontrar os mesmos resultados. Então eles ensinam muito isso. Perfeito. Então a parte de tecnologia em si aplicada, eu já trago isso comigo. É muito mais fácil para mim. Sim. Eu tive um problema, por exemplo. Alguém que vai te ensinar a abrir uma empresa, digamos, você pega um administrador que vai te ensinar a abrir uma empresa. Legal, ele é formado em administração, tem o CRA, que é aquela carteirinha do conselho, mas pensa que ele nunca foi empresário. Sim. Ele não sabe os impostos que se pagam e quando se pagam. Sim. Ele não conhece folha de pagamento, ele não conhece atrasos, impostos, não conhece taxas, tributo, não conhece esse mercado. Como é que ele vai me ensinar? Ele não traz essa bagagem com ele. É a mesma coisa no mundo acadêmico. Sim. Eu trago essa bagagem que facilita. Quando eu digo, olha, galera, quando você está fazendo esse caso de uso, ele está conectado com diagrama de sequência, diagrama de atividade. Por que caso de uso? Por que isso? Porque eu começo a conectar, eu digo, agora tudo isso vai ser aplicado aqui. Perfeito. Nesse espaço, nesse projeto. Então é do zero ao deploy. Eu ensino os requisitos e ensino a fazer o deploy. Inclusive, a turma já... Minha turma aí, meu Deus do céu, acho que fez o deploy na terceira, quarta aula, sei lá. Negócio bobo. Sim. O que muitos ensinam, não sei quantas horas. Não, primeiro você vai fazer o deploy comigo. Depois você vai criar o projeto, porque... Matar sua ansiedade logo. Logo, faça. Aí eu fiz com os meninos, criei um portalzinho também de um clube de programação que a gente está lançando. Sim. Implantei, mostrei, digo, agora faz você. Agora eu quero o seu portfólio, eu quero o seu currículo. Você não vai mandar mais currículo, você vai mandar seu portfólio. Depois que eu fiz isso... Show. Velho, você percebe que eu treino os meninos, eu não treino ementa, eu treino competência, facilita a vida deles e a minha. Porque depois que eu ensino ele a fazer o deploy, faz o projeto, eu só faço cobrar agora. Cadê o projeto? Tá pronto? Deixa eu ver aí. Ah, legal. Implante. Sim. Vai implantar. E os meninos levam isso com alegria. Teve um menino que estava sorrindo. Thales. Thales e Arthur, lembrei. Porque eles... pegaram um cliente, me parece, e eles não sabiam como
implantar isso na Sim. internet para mostrar para o cliente ter que pagar. Eu digo, agora você já sabe. Show demais. Pensa que coisa. Fantástico. E a vida do professor é isso aí, né? Caramba, é uma loucura, é uma loucura. E engraçado que sua carreira, você desenvolveu a área acadêmica, se desenvolveu muito bem na área acadêmica, na área tecnológica e na área de ensino, né? É um desafio muito grande, né? Ó, uma das coisas que eu trago, você também é da área, sabe? Dessa área que eu vou falar é governança. Sim. Tem gente que não traduz governança. A tradução é gestão. Total. É gestão. É você dizer, ó, você faz isso, eu faço isso, vamos juntar tudo. É gestão. Isso é governança. Quando eu venho nessa linha, eu uni na minha vida gestão, Sim. sou administrador de formação, Sim. eu uni tecnologia, eu Sim. sou analista de sistemas e eu uni pesquisa, eu sou pesquisador Sim. do NPAI. Total. Percebe? Eu uni. E esses três é que me dá essa base para poder trabalhar hoje na área de tecnologia e na área de pesquisa. Sim. Perfeito. É governança só. E a galera faz isso. Tem alguns que fazem isso, mas não percebem que estão fazendo. Sim. Pensa que legal, velho. Você, inclusive, chegou a coordenar alguns cursos em alguns momentos, né, da sua Sim. vida. Como é que foi para você esse desafio novo, né? Porque, assim, até então você tinha dado aula, para você coordenar um curso, como é que foi que aconteceu isso na sua vida? Quais desafios surgiram no momento em que você chegou a coordenar um curso? O que faz um coordenador de curso de tecnologia? Como é que foi isso A pra você? primeira vez que eu coordenei foi num curso livre. Sim. Foi na SOS Computadores. Perfeito. Tava lá, coordenando. Tinha a nossa gerente, que era... Nós chamávamos elas de Dona Fátima, né? Sim. Fantástica. Nos ensinou muito. Só que assim, no processo de coordenação, não é igual você estar na sala de aula. Não é. Uhum. Na sala de aula, você tem seus alunos, Sim. você tem o plano de aula, Sim. né? Plano de aula, curso, as ferramentas, e você direciona. Olha, primeiro eu vou fazer isso, segundo eu vou fazer isso, pronto. Sim. Fiz isso aqui, agora um exercício de fixação. Sim. Tal dia você tem prova, corrige, acertou, passou, tal. Na coordenação, tira tudo isso, coloca um ciclone rodando ali, que é aluno, professor, gerente, pai, mãe, mercado, tudo ao mesmo tempo. Sim. Eu não tinha essa experiência na época, Uhum. né? Se eu não tivesse o apoio da equipe na época, eu me sairia péssimo, péssimo. Consegui fazer um bom trabalho, mas ainda não era o que eu queria. Sim. Trabalhei muito tempo e dali fui para a primeira coordenação de curso técnico foi no Senai, né? No Senai, quando eu comecei a coordenar, foi também no meio de um caos. Por que um caos? Tava tendo muita mudança. Senai é algo, essa frase eu ouvi, eu trago, que a mudança é fixa. Sim. Senai muda a todo momento, ele acompanha o mercado, ele Sim. acompanha o que está acontecendo no mundo e você precisa se adaptar. E aí entra professor, sai professor, entra aluno, enfim, é uma loucura. Loucura. Cara, e nesse entremeio, o desgaste emocional, o desgaste mental, o desgaste físico é muito grande. Muito grande. Então, eu não me adaptei de primeiro, não me adaptei. Na época, eu falei com o meu gerente, eu digo, cara, não dá. Loucura, né? Não tenho condições, não. Você tirou um bom professor, porque eu me achava, na época, um bom professor. Eu tinha um bom contato com os alunos, né? Você tirou um bom professor para ter um péssimo coordenador. Sim. Não dá. Sim. Depois de muito tempo, ele sondando tal, ele me colocou no núcleo de projeto, que era o núcleo Telprax do Senai, Dendezeiros lá, amo aquela unidade. Sim. E eu trabalhei no núcleo de projetos. Eu fiquei um tempo, depois saí do Dendezeiros, que foi no período do Covid, Sim. uma época ruim da minha vida. Tive embora o mundo tava brigando aí, vacina, não vacina, mata, não mata, eu quase morro. Na verdade, morri e ressuscitei do Covid. E nesse período aí da coordenação, né, que eu saí do Senai, eu precisava me curar, tal, me recuperar. Sim. E fui pro interior. Aí no interior, uma colega minha, que é a Marla, ela era coordenadora de cursos da Faculdade Unijorge. Sim.
eu no interior já estava andando, tal, que eu tinha perdido todos os movimentos do corpo e tal. Já estava andando, estava me recuperando, estava me fortalecendo. A Marla aí me liga. Celção, e aí, tudo beleza? Eu digo, só que você saiu do Senai? Eu digo, foi, Marlinha, como é que tá você e tal? Tô precisando de professor igual a você aqui. E aí já me chamou para Unijorge. E não tinha... Eu tinha ido para tirar férias, para descansar. Cara, não deu nem tempo de tirar férias. Eu voltei para cá, para Salvador, e fui para Unijorge. Aí comecei a trabalhar na Unijorge como professor assistente. Foi a primeira experiência na universidade, dando aula na universidade? Não, eu já tinha dado aula antes. Eu tinha dado aula na Unirb, Sim. na a Faculdade de Apoio, Sim. Unime, eu não lembro se foi antes ou depois. Sim. Tinha dado aula em algumas faculdades. Sim. Aí fui para Unijorge. Encontrei um ambiente, né, acadêmico e Sim. tal, um bocado de gente lá. Só que na coordenação da Unijorge, você não tem ideia, velho. Você não tem ideia. Cara, ótima faculdade, massa, show. Mas pensa na quantidade de aluno toda hora entrando e saindo na sua sala Loucura. com vários problemas Sim. do mundo. Só que teve um detalhe. Eu entro na faculdade, se eu não me engano, 15 dias depois, Marla pede pra sair. Eita. Pensa, velho. Minha cabeça como ficou. Cara. Digo, Marlinha, você não vai fazer isso. Ah, vou porque eu preciso agora dedicar minha carreira e tal, tal, tal. E o povo, ele agora só tinha eu lá. Aí a pró-reitora, inclusive, na época, falou, você não quer ser coordenador, não? Não. Você já estava calejado, já. Cara, que loucura. Eu fiquei interinamente. Sim. Veio outra professora para ser coordenadora logo depois, né? Eu fiquei, Sim. mas depois veio outra professora, que foi a professora Melina. Assumiu. Aí Melina assumiu, ficou... deu pouco tempo também, não sei, 3, 4 meses, 6 meses, Sim. não sei. Saiu, ficou Celso. Nossa. De novo nessa... Sabe, é turbilhão. Assim. Porque faculdade, cara, aluno tá entrando e saindo a todo momento. E eles trazem os anseios dele. O professor precisa de apoio. Sim, né? O professor precisa de ajuda. A coordenação, ela não é chefe do professor, ela é apoio do professor. Sim. E eu estava lá. Sim. Aí depois saiu Melina e de novo aquela loucura. Nossa. Aí veio hoje, que hoje é o coordenador Caio. Sim. Quando o Caio chegou, que eu percebi que foi estável, que não ia sair, eu digo, agora dá para relaxar. Mas eu continuei como professor assistente de lá. Sim. E aí, Caio não podia assumir tudo. Sim. Então, eu fiquei fazendo muito trabalho lá administrativo, burocrático, às vezes para contratar professor e tal, junto com ele. Pense na loucura. Era loucura. E, de repente, eu disse, tá na hora, velho. Tem que sair de professor assistente. Não dá, mas não chega. Eu quero só ser professor. Aí, falei com o professor Caio, de cara, não dá. Chega, não dá. Foi relutante, pessoa maravilhosa, trabalhar com o Caio é maravilhoso, uma pessoa super humana, ele é humano. E aí, saí e tal. E aí, nesse período, eu fui pro Senai. Sim. Né? Voltei pro Senai. Quando eu chego no Senai, eu recebi também outra proposta, que foi para ser coordenador de curso. Aí... Você sai de uma... Porque, ó, quando eu cheguei, Sim. era o professor Jailson. O professor Jailson era o coordenador, estava fazendo um trabalho fantástico. Sim, eu lembro dele. Só que o professor Jailson, ele foi para um projeto dentro do Senai, que é o projeto hoje que está rodando, que é junto com a Ford e tal. Foi pro projeto. Quando ele chega no projeto, não tem como ficar na coordenação. Aí você... Aí veio uma outra professora que ficou lá, meu Deus, um mês, eu acho. Sim. Foi a professora Carla. Ela me indicou para coordenação. Eu aí falei com o meu gerente, olha, não dá, eu tô dedicado a uma outra. Já fui coordenador várias vezes. Tantos detalhes, mas eu não dá, não quero. Aí veio uma outra professora, Julie, fantástica. Pensa numa mulher fantástica, baixinha. Mas, velho, que mulher fantástica. Segurou a onda. Poxa, ela... Sabe aquele jogador que joga fácil? Sim. Era a Julie. Que maravilha. Velho, coordenava então... Que mulher é essa? Achamos a coordenadora. Vai, Júlia. Ai, meu Deus. Que loucura. Aí chegou. E nessa entremeio a gente segurando Você a onda. segurando... Sim. Não foi só eu, não. Tava eu, professor Luiz, que ficou no meu lugar como professor assistente da Unijorge. Ele tava lá comigo também no Senai. Tinha outros professores que saíram, então ficou eu e o professor Luiz assumindo tudo. E lá no Senai tem uma prova chamada SAEP. Sim. Cara, o professor Paulo explicou. Como é que a gente segura essa onda e garantir o SAEP? Mas a gente conseguiu subir. Maravilha. Né? Saímos
do último lugar e conseguimos estar no meio. Sim. Aí chegou a professora Daniele, que hoje é a coordenadora de curso, está fazendo um trabalho belíssimo, graças a Deus. Maravilha. Professora Daniele. E aí a gente já bateu o primeiro curso de desenvolvimento de sistema do SAEP. Maravilha. Nós tiramos uma nota de 9,4. Nossa, muito Saímos bom. de 5,6, se não me falha a memória, Sim. para 9,4. Ou seja, explodiu. Sim. E aí, cara, Daniele lá na coordenação, eu, enquanto professor dando esse apoio, nós conseguimos isso aí. Eu, professor Anildo Matos, que hoje está com a gente lá compondo o quadro, e tem outros professores, tem o professor Rian, professor Nirton e tal, Sim. compondo esse quadro para a gente atingir essa nota que a gente quer manter. Mas nesse entremeio, né, se surgir coordenação, eu sou obrigado a dizer não. Sim. Por quê? Primeiro, meu foco hoje é pesquisa. Esse é meu foco, tá? Perfeito. Projeto. Meter mão na massa, fazer acontecer, é comigo. Pesquisar acerca de algo que me incomoda, de uma demanda da indústria, Sim. ou, sei lá, criar um produto, aí é comigo. Coordenar cursos, no momento, não é comigo. Eu cheguei a ser gerente, velho. Numa outra empresa, ser gerente de marketing e coordenador de cursos ao mesmo tempo. Velho, a vida do coordenador é loucura. É loucura. Não tem condições para você focar em algo, não tem Sim. condições. Ou você foca, Sim. vai atingir seu objetivo, ou você vai fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e vai barrar, vai parar seu objetivo. Sim. Eu tranquei o mestrado por causa disso. Caramba. Tranquei 1 ano de mestrado. Atrasa demais a vida. Não tinha condições. Não tem como. Não tem Eu tranquei, mas voltei, Sim. concluí. Maravilha. Percebe? É sério. Correria, é muita loucura. Loucura total, velho. Loucura total a vida de um coordenador. Hoje, quando eu vejo o coordenador, eu tento ajudar. Cara. Eu tento ajudar a fazer o que eu posso fazer para ajudar, Sim. porque eu sei, gerente, coordenador, líder Sim. técnico, cara, é um trabalho louco. Porque eles não estão só na sala de aula. Eles estão no negócio, eles Sim. pensam business, eles Sim. pensam Sim. negócio. Sim. E o negócio tem a regra deles. Eu tô na educação, então eu faço essa conexão dizendo, ó, deixa esse lado de cá que eu resolvo. Sim. Se eu não puder resolver, aí eu vou ter que ir para você, mas deixa o lado de cá que eu resolvo. Não leve esse problema para a sala da coordenação, porque eu sei que é punk. É um negócio. E eu hoje, como é que eu digo, não tenho essa disponibilidade. Não dá, não. Porrada, muito bom. Muito, velho. Talvez no futuro aí próximo, sim. mas hoje não. É muito bom essa experiência sua coordenando, porque traz também outra visão, né? Da indústria do ensino e de tecnologia e tudo mais. Sim. É um outro olhar muito bacana. A gente vai falar daqui a pouco sobre a parte de pesquisa, um pouco mais sobre a parte de pesquisa, como é que é ser pesquisador e como é que é essa carreira, nessa trilha dessa carreira. Mas a gente vai dar uma pausa agora para comer um pouco, fazer um lanchinho e é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Bora. Valeu. Só bora. Então, Celson, a gente contou aqui um pouco sobre sua trajetória, muito incrível, inclusive, a gente estava comentando isso agora, né? A pessoa sair de uma área da construção civil, pedreiro, ajudante de pedreiro, servente, para entrar na área de tecnologia, passando por... Inclusive, eu acho que você deve ter essa noção hoje, que você tomou o caminho mais difícil possível dentro da tua carreira, né? O melhor no sentido de você hoje ter uma compreensão muito boa da área de tecnologia como um todo, mas o mais complexo possível, né? Você entrou na área, dominou a área de gestão, dominou a área de programação, foi dar aula, foi ser coordenador, pesquisador hoje, então eu acho que você tomou um caminho extremamente longo, extremamente complexo, difícil de se tomar, e hoje, óbvio, né, colhe os frutos disso porque você conseguiu dominar o mercado de tecnologia quase como um todo, no sentido de conhecimento, e isso é muito bom, interessante, importante. Mas me conta um pouco sobre essa parte acadêmica, cara. Como é que foi para você e como é que é hoje fazer pesquisa? Como é que foi para você esses desafios de... Você estava falando agora há pouco, que iria até citar algumas pessoas que te ajudaram, principalmente depois da pandemia, que houveram problemas de saúde. Como é que foi isso, cara? Cara, ó, eu vou começar bem do começo. Eu vou tentar não deixar os detalhes de fora. Perfeito. Período da pandemia, né?
final de 2019, naquela pandemia Sim. e tal, eu fui uma das pessoas que contraiu o vírus. Sim. Eu fui no hospital, quando eu tava tossindo e tal, me sentindo mal, mas não tinha aqueles sintomas pesados. Fui no hospital, me liberaram, passaram uma lista de remédios, comprei, Sim. mas assim, no outro dia eu já acordei passando muito mal. Sim. Sem respirar, muita dificuldade. E meu irmão e minha esposa me levou pro hospital. Sim. Quando eu cheguei na recepção, eu só me lembro de uma coisa. Eu tentei levantar e desmaiei. Quando eu acordei dentro da UTI. Caramba. Já acordei lá dentro. Cheio daquelas parafernálias assim no corpo e tal. E tinha eu não sei o nome daquele bagulho que bota Tubinho, aqui. sim. Que fica saindo Sim, oxigênio. Eu não sei o sim. nome daquilo. É a galera de saúde que me Aham. perdoe. E botaram ali. E a menina que estava lá comigo no dia, a enfermeira, ela disse: Olha, você pulou uma fogueira. Porque eu não estava entendendo. Sim. Para mim era novo. Então, nesse período aí, fiquei entubado. Período difícil, muito Sim. difícil. Para mim e para minha família. Sim. Né? Porque eu não estava ali. Sim. E nesse período também, minha esposa contraiu o vírus, mas foi bem leve. Até hoje eu agradeço muito a Deus. Bem leve, ela se recuperou, mas ela que ficou aí dando esse apoio moral. Minha esposa tá comigo desde o início, de Sim. tudo. Sim. Eu tô com ela desde 1991, que foi quando o Nossa. Papa veio para cá. Quando eu nasci, um ano depois da nascer. Pois é, quando o Papa veio para cá, foi o Então, período que eu já estava com a minha esposa, minha atual esposa. Ela era, na época, namorada. Sim. E a gente tá lá desde junto. Ela está comigo, né? O ombro dela tem sido meu suporte durante Sim. todos esses anos. Em todas as épocas Por isso você da fala muito minha de família, vida. inclusive, né? Essa base. Todas as épocas da minha vida, Sim. minha esposa faz parte. 100%. Ela preenche. 100%. E nesse período, cara, que eu fiquei doente, tal. Sim. Aí teve o dia que meu irmão foi me buscar no hospital. Eu estava muito assustado com o Covid, muito assustado que minhas filhas, minha esposa, familiares queriam me ver no hospital. Eu digo, não! Pelo amor de Deus, a minha cabeça só filtrava o seguinte: se eles vierem, vai ficar doente também. Sim. Eu, não traz ninguém, pelo amor de Deus. Eu ficava muito assustado. Sim. Cara, no hospital, eu perdi os movimentos do corpo. Eu não me movia a perna, meu braço. Por exemplo, se a cabeça coçasse, eu fazia assim, pra tentar coçar. Não conseguia, não tinha força. E aí, nesse período também, que eu fiquei doente lá, fiz fisioterapia e tal, meu irmão foi me buscar e só me botou no sol. Só. Eu pedi a ele, irmão, o sol tá forte, eu digo, me deixa no sol, porque na UTI a gente não tem contato com o sol. E eu percebi que eu estava muito triste. Só que eu não... eu falei no início aqui, eu era muito bruto. Eu era da construção civil. Sim. Eu não tinha a sensibilidade para entender o que era uma depressão. Sim. Eu falei várias vezes, isso é frescura. Eu falei, Sim. isso é frescura. Isso aí é coisa de quem não tem o que fazer. Cara, passei pela depressão. Porrada, né? Tomei uma porrada da vida que foi um divisor de águas para mim. Eu desenvolvi depressão, ansiedade profunda e síndrome do pânico. E aí é que vem agora as pessoas que me ajudaram nesse período. Para você ter ideia, eu saí de casa, eu morava no segundo andar, ainda moro, né, mas em outro prédio agora. Eu desci e quando eu botei a cara na rua, só o barulho do carro. Incomodava e muito, desespero. cara, eu tive um episódio que aconteceu comigo que é como se eu entrasse em transe e aquilo era um sonho para mim, ali era um sonho. E a realidade era eu lá na UTI. Sim. Eu troquei as realidades. Para mim a realidade era na UTI, que eu estava sonhando lá na UTI, que eu estava na rua. E aí eu entrava assim, eu começava a tremer assim na rua, só que eu nunca levava isso para dentro de casa. Eu tinha essa sensação de, pô, se eu cair, eu levo todo mundo comigo. Não! E eu ficava ali tremendo sozinho, aí respirava. Consultei, fui para uma psicóloga, né, nessa época, a Nina, me deu muitos conselhos e tal, mas não funcionou comigo. Sim. Por conta dessa minha falta de sensibilidade. Eu não sabia o que era. Sim, cara, foi nesse período que veio duas pessoas para mim fantásticas. Uma é o professor Sevaldo Santos. Sevaldo, inclusive, no mesmo doutorado, né, que eu. Sevaldo, ele me acompanhou também do início, desde o hospital, dando notícias tal para o pessoal da empresa e tal. E Sevaldo saía comigo, sempre saía e andava pela região onde a gente morava ali. Andava.
E aquilo ia fazendo comigo uma limpeza. Sim. Eu era muito ansioso e aos pouquinhos eu fui melhorando. Então, o Sevaldo começou a fazer esse processo. Sim. E o outro foi o Sidney Barros. Sidney nem sabe, mas ele foi o maior psicólogo que veio da minha vida. Sidney fez um trabalho comigo que no início eu não dei muita importância. No primeiro encontro, eu pedi a ele, Sidney, me ajuda e tal. Ele, tá, bora fazer, faça isso primeiro. Eu, pô, só isso, bobagem. O que é que vai influenciar isso na minha vida? Não fiz. Tive o segundo encontro. E aí, Celso, você fez? Eu digo, pô, é que não sei o quê. Agora faz isso. E eu nem tchum. Aí teve uma hora, eu não sei se foi iluminação divina, eu não sei o que aconteceu, Sim. que numa dessas crises que eu tava assim, eu vou imitar aqui como eu fazia assim, eu segurava assim, ficava assim, ó. Pensando que eu tava na UTI, eu ficava tremendo. Aí me veio aquela clareza, eu digo, peraí, eu tô tendo isso, e eu pedi ajuda, a ajuda veio. Exato. E eu não estou dando crédito a essa ajuda, tem algo errado. Eu vou ouvir o que ele tá falando. E Sidney começou a fazer um trabalho de formiguinha comigo. Só bate bola, conversa, me dando algumas pequenas missões. Meu irmão, eu saí literalmente da água pro vinho. Sim. Literalmente. Minha cabeça começou aos poucos a voltar pro Se lugar. organizar. Começou. E aí, Sidney e Sevaldo, né, os dois fazendo esse trabalho, eles nem sabiam que estavam fazendo esse trabalho, começou a organizar a minha cabeça. E eu comecei a voltar, mas agora diferente. Eu era uma pessoa religiosa, eu era cristão, mas aquele cristão chato, não chato de te incomodar, chato de tudo é Bíblia, tá? Sim. Não é que não seja, os cristãos que, pelo amor de Deus, me perdoem, não é isso não. Mas, cara, quando eu saio desse lugar que eu estava, eu vim diferente. Sim. Totalmente diferente. Eu vim com uma cabeça que eu não tinha, de olhar agora a pessoa, não essa cara, Sim. de olhar a atitude, o comportamento, de olhar o que ela faz, de uma pessoa às vezes tá chorando e eu não mais julgar ela, mas ajudar ela. Perfeito, perfeito. Cara, eu mudei, eu simplesmente mudei. Eu não sei porquê, eu não sei explicar, eu nunca parei pra ver isso. Sim. Mas agora, se uma pessoa tá depressiva, eu já paro pra ouvir. Sim, Se uma pessoa tá ansiosa, velho, eu paro pra olhar pra ela e não mais apontar pra ela coisa que eu fazia. Sim. E essa transição me fez ser humano. Sim. Só isso. Bacana. Eu não era esse ser humano. Hoje, eu dou bronca nos meus alunos em sala de aula, mas eu oriento os meus alunos em sala de aula. Sim. Hoje, o aluno às vezes está assim, eu digo, cara, vem pro lado de cá. Eu consigo hoje trazer esse aluno, amigo, seja lá quem for, coisa que eu não tinha. Sim. E nesse período, cara, que aconteceu comigo de depressão, eu cheguei a chorar na rua sozinho. Caramba. Sozinho. Eu ficava com medo. Minha cabeça era essa. Eu ficava com medo de levar isso para dentro de minha casa. Sim. Para não influenciar os demais. Sim. Eu tenho duas filhas, minha esposa. Imagina só, eu chegava como um cara fortão, pô. Minha esposa sempre me conheceu como um cara que resolve tudo. Sim. E naquele momento eu era a pessoa mais fragilizada do meu mundo. Sim. Eu chorava, tremia. Teve um dia que eu estava dormindo, acordei. Eu nunca vi isso, eu acordei. Sim, eu sonhando e acordei assim. Eu ficava assim, ó, assustado. Eu tava vendo coisas que não existiam, que só existiam na minha cabeça. Sim. Foi aí que eu parei para pensar, poxa, e o outro? E a outra pessoa deve estar na mesma situação que eu passei. Sim. E quando eu comecei a entender isso, foi aí que eu entendi o que é ser humano. Sim. E hoje, graças a Deus, eu consigo direcionar as pessoas para um bom caminho. Dizer, cara, ó, tá passando essa situação? Eu posso te dar um conselho? Eu posso te ajudar? Eu posso te acompanhar? Eu posso só ficar do seu lado? Eu posso só ouvir? Percebe? A visão mudou. Sim. E foi isso, foi o divisor de águas. E aí, citando, né, o professor Sevaldo Santos, eu tô até sem contato com ele esses dias, porque essa correria da gente não deixa a gente falar, né? Mas de vez em quando a gente tem um grupo do WhatsApp que vai falando, né? Um beijo grande para esse cara, um irmãozão mesmo, Sevaldo, e o Sidney Barros. Sim. Duas pessoas que para mim foi fantástica. E sem falar também do outro lado, da família. Claro. Meus irmãos estavam comigo no hospital. Sim. E teve um que, inclusive, ficou na mesma UTI que eu. Só que ele não ficou entubado. Sim. Né, que foi o Jefferson. Mas ele me olhava. Ele olhava para mim entubado lá. Pensa aí a situação de um irmão vendo o outro. É, claro. Né? Meu irmão Alberto foi lá. Enfim, a minha família, meus irmãos estavam lá me dando esse suporte que eu precisei
Muito. Cara, só depois de tudo isso, né, desse período difícil, tem uma foto minha que minha esposa tirou, que a psicóloga fez lá, porque como eles não podiam ir lá na UTI, Sim, a psicóloga fez uma live, acho que foi pelo WhatsApp, não sim. lembro, e me filmou, minha esposa tirou um print. Eu tava com a cabeça tão bagunçada que quando eu olhava pra foto eu chorava. Só olhar, eu não fazia mais nada. Cara, Olhava pra foto eu chorava. Chorava desesperado. Um tubinho aqui que coloca aqui sim, com ar, sim. aqui um bocado de coisa no corpo, a sonda, enfim, meu pai do céu. Foi um período. Hoje eu já olho, tá mais tranquilo, mas naquele período foi muito complicado. Caramba. E isso nessa fase da tua vida, você estava dando aula ainda antes de ser interrompido por isso, né? Eu estava no Senai, eu Tava estava no dando aula Senai, no dando aula no Senai, e nesse Senai. período, quando deu o boom da Sim, Covid, o Senai pegou as aulas e virtualizou. sim, Eu exato. estava em casa. Cara, Olha que coisa! E adquiri Covid. loucura isso, né? Loucura. Muito louco. Inclusive, depois da pandemia, durante ali a pandemia, alguns anos depois do início, houve um boom muito grande no mercado de tecnologia, né? E você Esse home passando por essas office. dificuldades todas, enfim, conseguiu se recuperar, ainda bem. E conseguiu voltar para o mercado. Quando você voltou, foi para a Unijorge. Você Fui para falou. a Unijorge. Para a Unijorge. Na verdade, eu fui para a faculdade de apoio, depois para a Unijorge. Sim. Eu estava no interior, me chamaram e vim trabalhar. E em qual momento você começou? Você já atuava meio que pesquisando tecnologia, mas Sim. em qual momento você começou a, de fato, se dedicar mais à pesquisa de tecnologia? Ó, eu tive a primeira experiência, eu queria descobrir, eu tinha uma questão que uma pedagoga me falou. Ela trabalhava no setor do Dendezeiros lá, que era o NEP, Núcleo de Sim, Educação Profissional, tá? E ela me perguntou por que os alunos trancam o curso. Bom, o bate-pronto das pessoas, eles vão dizer, não, é porque não tem dinheiro. Mas tinha pessoas com grana que trancavam o curso. Não, essa pessoa mora mais longe. Tá, mas tem gente que mora longe e não tranca, sim. e não tranca. E eu comecei a fazer a correlação, o Python, né, o correlate. Uhum. E isso me incomodou muito, me incomodou demais. E eu fiquei pensando, o que que faz uma pessoa trancar o curso? E isso eu levei para o mestrado. Sim, Eu queria descobrir. Cara, eu descobri muita coisa, muita coisa. caramba. Eu fiz um algoritmo, né, um aprendizado de máquina com alguns dados, e esses dados apontou para algumas variáveis. Inclusive, tem um artigo publicado sobre isso que eu fiz com um aluno, né, nós fizemos o trabalho, o Roberto Peleteiro. E mostrou algumas variáveis do porquê o aluno trancava o curso. E tem vários motivos. Sim, Tem um, por exemplo, aí ligado mais às mulheres, as mulheres quando engravidam, a maioria, não todas, a maioria tranca o curso sim, para se dedicar àquele período, né, da sim, maternidade, se cuidar e tal. A maioria, não todas. Tem algumas que vai ter o bebê e pede atendimento especial. Ela não tranca o curso. sim, Mas a maioria trancou. Digo, opa, isso é uma variável a ser estudada. sim, Outro, a distância entre a escola e a distância da moradia da pessoa. Foi outra variável que apareceu bem acentuada, sim, que é essa distância. Eu fui ver o porquê da distância. Na verdade, não era só a distância, era o cansaço, que sim. a pessoa não tinha veículo próprio, então ela pegava ônibus, metrô e tal. Tinha um aluno, cara, que vinha de Candeias de bicicleta. Caramba, de De bicicleta. Candeias de bicicleta. Eu, quando soube disso, na época, eu valorizei demais aquele aluno. Claro. Pensa ele vindo de bicicleta. Quer dizer, então não era só a distância. Porque se fosse a distância, o aluno de bicicleta não viria. E comecei a relacionar esses dados, muitos dados. E eu verifiquei que a parte financeira era uma das últimas. Não era só o dinheiro. E quando eu comecei a fazer essas correlações, criar gráfico, aquele mapa de calor me Sim, mostrando mais ou menos onde estava, a variável que eu estava achando que era e não era, se, poxa, isso aqui é o quê? Eu comecei a descobrir que aquilo, na verdade, era um processo de pesquisa, só que de uma demanda pessoal. sim, Existe a demanda da indústria, existe sim, a demanda de alguém que passa para você, o incômodo. E eu percebi que aquilo eu queria fazer. Eu era muito sim, curioso, sou muito curioso. Eu disse, poxa, e uma coisa que me motiva, que é a curiosidade e o desafio. sim. Cara,
Eu conversei, inclusive, com o professor Anildo. Anildo disse, não, cara, eu gosto das coisas assim sentado. Eu digo, pô, velho, eu sempre tô procurando coisa nova. Sempre, eu acho que eu tô procurando problema pra mim às vezes. Mas eu gosto de coisa nova. Sim. Tá assim, ó, eu tô aqui, trabalhando. Tá tudo legal, tá muito perfeito. Eu fico olhando, o que é que eu posso fazer aqui diferente? Sim. Vou lhe dar um exemplo. Eu dou aula, tá? Lá no Senai, no curso técnico, no curso superior. Dou aula, pronto. Eu dou minha aula, posso ir embora, tá tranquilo. Como qualquer professor faz e não tem problema nenhum com isso. Ele foi contratado para ministrar aula e a melhor aula que ele puder. Ponto. Eu fui e inventei um clube de programação. Oh. Aí, cara, eu botei um prazo, menos do prazo, entrou gente, aí o professor chegou para mim e disse, rapaz, tá procurando problema. Como é que a gente vai gerenciar isso? Eu digo, eu não sei, mas vamos. Nós vamos, e fui procurar isso. E aí já tô pensando em outras coisas que virão junto com o clube, que é fazer tipo um escritório de projeto, uma software house, Sim. só que pro curso. Por quê? Eu fico pensando assim, ó, o aluno lá, nós vamos dar projetos para ele e tal. Mas pensa no aluno do curso técnico que vai ter contato com um projeto do zero, projeto real. Sim. Real. Eu vou pegar um projeto real e dizer, cara, vamos fazer os requisitos? Vamos modelar conforme as ISOs? Ó, modelou? Cara, vamos pegar só esse pedacinho daqui, tipo o Scrum. Pega só esse pedacinho daqui, joga na esteira aí pra gente produzir só esse pedacinho. Sim. Fez o pedacinho? Git. Vamos versionar? Sim. Pensa nessa esteira. Aí depois ele chegou lá, fez o deploy, documentou. Volta. Sim. Pega a próxima parte. Essa esteira do projeto Sim. vai dar uma vivência pro Total. aluno fantástica. Total. E eu fiquei pensando nisso. É. Eu sei que eu às vezes procuro sarna pra me coçar, eu sei que eu procuro problema, mas, velho, pensa no desafio, pensa na curiosidade que a gente vai acabar ali do aluno, Sim. pensa na competência que esse aluno vai desenvolver, Total. na habilidade que ele vai ter, ele vai sair dali, o nosso nome vai ser registrado aí na história da vida daquela pessoa. É. Quantos alunos, às vezes, manda mensagem, É isso, liga é. pra gente, Surreal. dizendo, cara, tem um aluno, inclusive, da Unijorge, que ele voltou, foi lá e disse, cara, lembra daquela aula de modelagem? Tô fazendo isso lá na empresa. O brilho nos olhos daquela criança, o brilho. E eu olhava pra ele, Pedro, é sério? Ele, serão. Muito bom. Muito fantástico, velho. E aí, eu fico procurando mesmo. Eu não gosto da linearidade, não gosto. Eu sou mais aquele cara que fica, sabe? Sim. Sempre constante. E hoje você faz parte, integra um grupo de pesquisa. Sim. E como é que é, para matar a curiosidade da galera que está em casa, como é que é o dia a dia de um pesquisador assim, da área de tecnologia? O que é que ele faz? O que é que vocês pesquisam? E como é que é isso, né? Ele é investigativo? Vocês, em algum momento, elaboram algo em cima, contribuem? Como é que funciona esse grupo de pesquisa? Como é que funciona o trabalho acadêmico? O trabalho do NPAI, né, que é o grupo de pesquisa que hoje eu participo, Sim. ele é encabeçado por 4 diretores, né? O professor Hugo Saba, professor Aloysio Filho, professor Márcio Araújo e professor Eduardo. Os 4. Eles que dão as diretivas do grupo. Uhum. O professor Eduardo e o professor Márcio trabalham numa linha. Sim. O professor Hugo trabalha em outra, o professor Aloysio trabalha em outra. Perfeito. Eu trabalho com o professor Aloysio diretamente. Sim. O professor Aloysio, ele trabalha com sustentabilidade, microgrid, né, a questão do desenvolvimento sustentável e energia renovável. Sim. Essa é a área que eu atuo hoje. E aí você perguntou, como é esse trabalho? Sim. Velho, é algo às vezes obscuro. Você não sabe o que é. Sim. Você não tem como saber. Você vai investigar para saber o que é. Perfeito. O que faz a diferença, na verdade, é as orientações que vêm por parte de pessoas que são muito mais experientes que você. Sim. Os professores lá, eles ensinam de uma forma lúdica, tranquila, às vezes brincam na nossa reunião, Sim. mas nessa brincadeira, entenda a brincadeira, Sim. é algo sério, mas a piadinha, ele traz um conteúdo que conecta com muita coisa. Sim. E o professor Aloysio tem essa pegada, o professor Hugo também tem essa pegada mais descontraída, mas eles ensinam. E o trabalho real do pesquisador, primeiro, tem um livro interessante aí pra galera, né, que não curte problema. Tem um livro chamado Problemas Oba. Já viu? Problemas
Oba. Dá uma pesquisada no Google, você vai ver uma capa amarela. Tem um Oba bem gigante. Por quê? Gente, vocês têm aí a ODS ONU, né? Os Objetivos Sustentáveis e tal. E nós temos a ODS Brasil. Na ODS Brasil, site ODS Brasil, tem lá os projetos que são submetidos e tal. Tem alguns projetos que estão em avaliação. Tem outros projetos que nem iniciaram. Sim. E tem projetos que já foram concluídos. Agora pensa, o que são as ODS? Simplesmente problemas do mundo. Os problemas que tem no mundo Sim. estão ali relatados. A fome, a energia sustentável, a questão da água, enfim, vários problemas. Sim. É por isso que eu digo, problemas oba. Quando tem problema, tem a razão de ser do pesquisador, porque ele vai em busca da solução. Quando alguém me traz um problema, eu paro, eu faço isso com meus alunos, inclusive. Pô, legal que você viu isso, mas você conectou isso com qual solução? Sim. Tem uma metodologia que é a árvore de problemas. No caule, você escreve o problema. Vem cá, esse problema é causado por quê? Eu dei até um exemplo pra galera que é a enchente. Tem enchente, ó, choveu, a rua ficou alagada, tá, legal. Tá? Esse é o problema. Você tá olhando para o problema, já aconteceu. Sim. Você não tem mais como fazer. Mas peraí, o que causou o problema? Esse agora é o meu papel, pesquisador. Perfeito. O que causou o problema? Aí a gente vai lá e diz, poxa, bueiro. O bueiro tá cheio, ele não consegue escoar. Legal, bota lá bueiro, escreve aí bueiro. Quem é que limpa o bueiro? Olha, faltou limpeza do bueiro. Tem a prefeitura ou qualquer empresa terceirizada ligada à prefeitura. Então bota aí limpeza do bueiro. Vem cá, mas o bueiro entupiu por quê? Ah, cara, o papelzinho que alguém tá chupando uma bala jogou, o lixo que joga na rua. Então, ó, educação ambiental, coloca lá. As lixeiras não são suficientes e não tá à disposição das pessoas. Perfeito. Isso tudo é a raiz do problema. Sim. E outras coisas. Então eu boto lá na raiz da árvore. Legal, eu tenho um problema e sei o que causa. Agora vem a outra etapa. E as consequências? Sim. Encheu. Né? Já sei por quê. E o que é que causa essa enchente? Aí nas folhas da árvore você vai colocar lá as doenças, sim, os roedores que estão lá embaixo. Bom, o senso de viver dos animais é igual ao nosso. Sim, exato. E encheu d'água, ele vai ter que sair. Óbvio. Com isso, quando ele sai, os insetos, o lixo, deslizamento de terra, pessoas desabrigadas, tudo isso aí é consequência. Percebe? Sim. O meu papel de pesquisador é fazer exatamente isso. E lá no grupo de pesquisa que eu participo, eles fazem isso, só que de uma maneira, poxa, muito mais profunda. Sim. Eles trabalham método e metodologia, que é a aplicação do método. Sim. E eles não pegam só tem esse método. Não. Eles pegam vários. Cara, para você ter ideia, tem um artigo agora que a gente vai publicar nessa área de sustentabilidade, que é a integração de energia. Sim. Olha só que coisa. Fizemos todo o trabalho desde agosto, meu Deus, agosto do ano passado. O artigo tá lá, falta um ajuste bobo, tá pronto. Para eu mandar o artigo para uma revista, o professor primeiro diz, calma. Vai lá verificar as revistas que recebem esse artigo e vai ler o escopo da revista. Sim, perfeito. As informações que você tem lá da revista, para saber se ela recebe artigo desse tipo. Para saber... Aí me deu uma série de critérios. Não é só mandar para a revista, é saber qual revista e o porquê. Esse é o papel do pesquisador, se preocupar com esses pequenos detalhes. Perfeito. Cara, eu hoje consigo mensurar. Por isso que eu gosto muito da área de pesquisa. Eu consigo mensurar o antes e o depois de eu entrar na área de tecnologia, sim, o antes e o depois de eu entrar no Senai, quem era Celso antes do Senai, sim, quem é Celso depois do Senai, o nível de conhecimento, habilidade que eu tenho, sim, o antes e o depois de eu ser pesquisador. Perfeito. Eu consigo ver claramente para mim. Consigo. Para a galera que quer despontar nessas áreas... O conselho que eu dou é ele escolher uma área. É para começar. Uma frase que os professores usam lá é: antes de salvar o mundo, salve-se a você mesmo. Se salve, escolha uma área de pesquisa e se aprofunde nela. Depois se aprofundou, aí você já tem mais ou menos a experiência e vai poder atuar em outras áreas, até dando suporte. Mas escolha uma área. É o conselho que eu dou. Perfeito.
Muito Siga bom. se quiser, mas assim... Engraçado que você comentou aí como é que é o trabalho do pesquisador, dentro da área de tecnologia principalmente, mas ele parece ser bem similar a até o escopo e as preocupações que um desenvolvedor tem que ter na indústria, no trabalho. Então, tipo assim, vem um problema, aí você precisa saber se aquele problema é um problema de negócio, um problema... De onde vem esse problema? É um problema de negócio ou é um problema do usuário que está usando o meu sistema? Aí, tipo, muitas vezes programador, a gente recebe a solução, mas não sabe qual é o problema. Fato. Tipo, Acontece acontece muito. muito. Você recebe a solução. Não, eu preciso que você desenvolva isso aqui. Sim, mas eu tô resolvendo qual o problema baseado. Fato. Tu tá me trazendo a solução, mas qual é o problema de fato? Então, isso inclusive é uma dica importante que muita gente traz, eu também falo isso muito para os alunos, cara, tenta focar primeiro no problema e não na solução. Isso. Sabe? Às vezes a pessoa vem com a solução para você, às vezes a pessoa nem é da área técnica, a pessoa não tem tanta experiência. Fato. Então, muitas vezes a solução que ela está te trazendo não vai resolver o problema do cliente ou o problema que o sistema está dando. Fato. Entender primeiro o problema, para depois você propor soluções. E aí entra fazer POC, fazer um teste de carga para ver se a tua solução vai realmente resolver aquele problema e tudo mais. A importância também dos testes que você já citou aqui. Então, parece ser bem similar com assuntos diferentes, né? Aí são o conteúdo e o objeto a ser analisado bem diferente, mas é uma metodologia e algo que eu acho que te ajuda muito também no trabalho, né? No dia a dia, fora do trabalho como pesquisador, o trabalho da indústria mesmo. Muito, né? muito. Ajuda demais. Na indústria, nós vivemos isso lá, né? Vivemos a área de pesquisa todos os dias. Sim. Por exemplo, nós estamos hoje no advento da IA. Né? Todo mundo fala de IA, Exato. todo mundo está criando agente, tal. Legal. Só que na indústria, principalmente, Senai é indústria. Sim. Né? Não sei se a galera sabe, embora seja uma escola de curso técnico, qualificação, superior, doutorado e tal. Mas assim, Senai é indústria, forma mão de obra qualificada para a indústria. Sim. Senai vive IA como qualquer empresa hoje do mundo. Sim. Só que tem um detalhe, né? Como você disse que ajuda. Senai já está dando um próximo passo. Né? Ele consegue ser visionário nesse sentido e nos torna visionário porque estamos lá dentro. Cara, o mundo quântico hoje, que é algo ainda que está super obscuro nesse mundo, o mundo quântico hoje que é vivido por pouquíssimas empresas, aí eu cito Google, Microsoft e tal, é vivido dentro do Senai. Caramba. Senai tem uma pós-graduação em computação quântica. Porra, bacana. Cara, eu faço essa pós, assim, é muito difícil. Eu já posso dizer. Mas a experiência que você leva, a bagagem... Eu converso de vez em quando com o coordenador, ele me pergunta, e aí, como é que tá a pós? Eu digo, velho... Loucura. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Mas assim, o próximo passo está sendo dado. Sim. Né? E na área de pesquisa, não é só encontrar esse problema, mas ser visionário. Sim. Tem outros problemas no mundo, né, que as pessoas podem explorar, as pessoas podem debater, discutir, pesquisar, que muitas vezes não está tão óbvio. Sim. Né? O mundo quântico é um deles. Né? Esse mundo, essa capacidade quântica. Tem muitas pessoas aí, físicos inclusive, que poderiam estar pesquisando conteúdos nessa área. Sim. Né? Eu vi duas coisas que me chamou muita atenção. Uma foi uma cirurgia de cabeça, tá? No YouTube, pra galera que pesquisar. Cirurgia de cabeça. Quer pegar a cabeça de um ser humano e colocar em outra. Sim. Outro ser humano. Fizeram um teste com um cachorro, pegaram só a cabeça do cachorro. Isso tá filmado. Eu não gostei muito do que vi. Eu tenho um cachorro em casa, Sim. tá? Eu amo meu cachorro. E quando eu vi aquilo, eu me assustei, mas eu entendi a proposta. O cachorro, na verdade, já estava morto. Sim. Eles pegaram a cabeça, reviveram a cabeça e tal. E aí fizeram um teste, né, na língua, no olho. Sim. O cachorro estava ali vivendo. E depois foi fazer essa cirurgia de cabeça. Com a IA, estão dizendo que já é possível. E com o mundo quântico, será possível. Sim. Olha que coisa. Mundo quântico. Será possível. Outra coisa que eu vi foi o teletransporte que já estamos vivendo hoje. Sim. Já estamos vivendo, já consegue levar átomo de um lugar para o Partículazinha, outro, partícula e tal.
Agora pensa mais à frente, com essa velocidade toda do mundo quântico, o que é que pode fazer? O que é Sim. que pode acontecer no mundo? Pesquisador não é só aquele cara que está dentro da academia, não. Embora ele seja formalizado pesquisador, mas vocês que estão aí me vendo, que têm a possibilidade de trazer novidades para o Sim. mundo, de trazer algo novo. Cara, por exemplo, a rede social hoje, boom, né? Todo mundo tem rede social e tal. Mas quando surgiu, na época do Orkut, lembra do Orkut? O saudoso Orkut, total. que surge logo depois, se eu não me engano, no Instagram e tal. Aham. Cara, quem criou não foi pesquisador. Pois é. Hoje tem gente que sobrevive de rede social, Isso. tem gente que trabalha com rede social e tal, mas quem inventou, quem trouxe esse algo não foi um pesquisador. Foi alguém que viu algo legal, quis trabalhar com aquilo Sim. e foi lá e meteu a cara. Sim. E hoje nós temos pesquisas chamadas Isso. teoria das redes, teoria de rede. Sim. Em cima disso que quem criou foi um universitário, pô. Sim. Percebe? A Google, essa potência do mundo, peraí, quem foi que criou? Universitário. Sim. Percebe? Você olha aí o Windows, a Microsoft, quem criou? Sim. Então, não é só aquela pessoa que está lá dentro da academia Sim. lendo artigo, não. Eles têm um papel fundamental de Sim. pegar toda aquela bagagem que eles têm, né, de pesquisa formalizada, publicar, entregar isso para o mundo, legal. Mas a pessoa que está em casa, às vezes, tem uma ideia que a gente não viu, Sim. que a gente nem percebeu. E a pessoa que ouviu isso que eu falei do mundo quântico e às vezes descobriu algo que a gente nem viu, Uhum. nem percebeu, e acontece muito isso, pode dar essa dica, pode inclusive Sim. ingressar nos grupos de pesquisa para fazer pesquisa. Total. E isso, aí eu queria fazer só um parêntese aqui. Cara, isso no Senai eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por educação, Sim. tá? Mas no Senai, isso acontece de fato. Eles têm bolsas lá para alunos pesquisarem. Agora mesmo, não sei se a galera vai ver esse período, tem um edital aberto para os alunos. Aluno de graduação, aluno de curso técnico, eles se inscrevem nos projetos de pesquisa e vão lá estudar, cara. Vão aprender, vão publicar artigo. Muito legal. O Senai tem um evento, que é internacional inclusive, que é o Sintec. Sim. Cara, Sim. alunos vão lá apresentar trabalhos. Sim. Isso eu sou apaixonado lá. Eu não saio falando nos corredores, ó, sou apaixonado. Mas, velho, é algo fantástico. Sim. Meus olhos brilham quando eu estou lá envolvido com isso. Sim. A galera que entra na unidade do Cimatec já toma um impacto visual gigantesco. Do lado direito, você tem aquela área de automação e robótica. Sim. Você tem lá o Flatfish, tem aquele cachorro mecânico, você tem aquele braço que se mexe. Do lado direito, você tem a parte de logística do futuro. Sim. Você vai entrando, você vê a parte de computação quântica, o quanto. Você vê o supercomputador do lado do quanto. Você toma um impacto gigantesco. E isso acontece lá, velho. Sim. Acontece de uma forma linda, Sim. onde os alunos participam. A galera que quer fazer pesquisa, eu super indico, né? Lá tem essas oportunidades. Sim. Outros lugares devem ter, eu não conheço todos os lugares, né? Mas a UFBA eu sei que tem, Sim. né? A UFBA tem uma área de pesquisa muito legal, onde a galera pesquisa de tudo lá. O IFBA eu sei Sim. que tem, Sim. né? O Senai eu conheço, vivo isso lá. Tem um grupo também na Unijorge, né? Tem um setor de tecnologia da Unijorge, que é o NIT, Núcleo Integrado de Tecnologia, que é coordenado lá pelo professor Caio. Também eles realizam pesquisa, mas pesado, sabe? A nível NASA. Daqui a pouco vamos construir lá um acelerador de partícula lá no Senai, pelo jeito que está. Sim. Percebe? Então a galera está convidada, inclusive, estou convidando mesmo a fazer parte dos grupos de pesquisa, fazer acontecer. Olha, não me procura não. Procura o professor Aloysio, tá? Professor Aloysio, que é a referência lá na área de pesquisa para mim. Procura ele. Eu acho que vale a pena. Muito bacana. Bacana trazer essa possibilidade para a galera que está começando principalmente. E trazer também não só a possibilidade de carreira, como as possibilidades aqui em Salvador, né? De se integrar, núcleo de pesquisa e tudo mais. E eu acredito que muita gente não tem essa noção de que aqui a gente produz muita tecnologia e a ideia, inclusive, desse podcast é essa, né? É trazer pessoas de Salvador
que produzem tecnologia de diversas formas diferentes e trazer isso para o público para Eu entender. lembrei de algo aqui. Tem um professor, o Leonardo Cardia, Sim, que a galera brinca com ele é carioca. sim. E ele trabalha hoje com a gente lá. E o pessoal fala com ele, e aí? Você pensava que baiano só ficava na rede, né? É exatamente isso. Ele, cara, eu não sabia. Exatamente isso, Porque passa isso na mídia. Sim, sim. Né? Que a gente Exato, fica na água de exato. coco e da Não, rede. às vezes até as pessoas daqui mesmo não têm essa noção de que a gente tem esses Fato. núcleos de pesquisa tão diversos, né? É isso que é o bacana. Celso, a gente vai chegando aqui quase no final. Eu queria só, para fechar o assunto, conversar rapidamente sobre inteligência artificial. Não tem como não falar, né, de IA. Uhum. Como é que hoje é seu dia a dia, sua relação com IA? Você usa ChatGPT? Quais IAs você usa? Para qual finalidade? Como é que ela te ajuda no dia a dia? Uso, né? Nós temos, inclusive, orientado pelos professores pesquisadores a ter uma postura ética. Tá? Perfeito. Usamos. Eu prego isso nas minhas aulas. Usem. Eu falo verbalmente para os meus alunos, usem. Aí tem um motivo. Uhum. O mundo usa IA. Sim. E eu vou ensinar. O mundo está andando de jato, eu vou andar de jegue? Não. Sim. Eu chego para os meus alunos, usem. Mas como usar? Por exemplo, logo quando eu iniciei no grupo de pesquisa, o professor Aloysio disse, não use IA. Só que ele disse o porquê. Sim. Eu tinha que aprender a escrever. Exato. Então, eu li os artigos, tal. Depois eu posso pegar o meu texto, porque se alguém questionar, não. Quem criou foi a IA. Eu posso mostrar o meu texto original, dizer que o texto original, que a IA melhorou. Sim. Que a IA, na verdade, só ajustou. Perfeito. Né? Manteve a coesão textual, a coerência textual, a ideia central está mantida aqui. Sim. Então, primeiro nós escrevemos. E é isso. Eu uso hoje, né? Eu uso hoje o ChatGPT, eu uso bastante ele. Pago, eu não uso a versão gratuita porque ela é muito limitada, mas eu uso o ChatGPT. O Gemini, eu uso bastante. Ele, para artigo, eu acho que eu uso mais o ChatGPT para ajuste das ideias. Sim. Para ajustar todo o artigo Gemini. Por quê? O ChatGPT é limitado na quantidade de páginas. Sim. Então, se você pega uma peça, por exemplo, de direito, você vai analisar, você pode botar no Gemini. No ChatGPT, não. Sim. Quantidade de páginas. O contexto, né, que ele entende é Exato. mais limitado. ChatGPT, Gemini e Copilot. Copilot eu uso pouquinho, bem pouquinho, poucas coisas. Eu estou usando atualmente também, né, o Claude, que ferramenta fantástica. Sim, o Claude é muito bom. Só que o Claude tem um negócio lá, ele não apaga seus dados, não sei se você sabe disso, né? Ele mantém seus dados lá. Seu perfil fica lá, né? Então, eu uso pouco ele. Por exemplo, eu não boto coisas pessoais ou pesquisa, não boto. Dados sensíveis. Não. Perfeito. Pode ver, se alguém for me seguir na rede social, não vai achar quase nada. Eu tô tomando certos cuidados, tá? A privacidade. Então, eu uso essas IAs e eu digo pra galera usar porque o mundo IA não tem mais como retornar. Por isso que eu uso elas. Perfeito. E hoje em dia existem IAs, LLMs específicas para a área de pesquisa, né? Então, dá para você usar IA para tudo. Como você disse, né? Cada etapa do teu trabalho como pesquisador, você usa um IA diferente, que vai ter ali uma performance melhor, que vai ter uma aplicabilidade melhor. O Notebook LM também, esqueci dele. Notebook LLM. Fantástica aquela ferramenta, viu? Ajuda muito. Muito. Muito bom mesmo. E é isso, Celso. Eu queria agradecer muito. A gente vai chegando quase no final aqui. Eu queria que você dissesse para a galera o que hoje você pode dar de dica para a galera, de orientação para os seus alunos, o que normalmente você traz com a tua experiência de anos e anos de trabalho na área de tecnologia. Você tem alguma dica para deixar para a galera? Tá começando? Tenho, sim. Olha só. Manda aí. Tem uma coisa, eu não sei se você já viu uma imagem de um aquário cheio de peixe ou um aquário vazio. Sim. Tá? O aquário cheio de peixe é aquela pessoa que está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, é aquela pessoa que está vivendo ou sobrevivendo no ambiente. Perfeito. Cara, sair de um aquário para o outro requer algumas habilidades que você só desenvolve na guerra. Perfeito. Você vai vencer o medo. Sim. O medo te paralisa, te congela,
faz o seu processo cognitivo parar. Sim. Você vai vencer a inibição. Uma coisa que eu sempre falo pra galera, ó, a vida é uma grande aventura da qual você nunca sairá vivo. Sim. Então viva, né? Saia desse aquário. Às vezes o que você quer está no outro. E para fazer essa trajetória tem que vencer esse medo. Perfeito. Então esse mergulho, esse salto requer uma atitude muito grande. Só que para você sair desse meio requer uma outra coisa. Boas conexões, boa network, né? As amizades que te impulsionam, que faz você acreditar em você, porque às vezes uma palavra te coloca lá embaixo, né? As boas amizades que acreditam em você, eu cito na minha vida, tá? A minha esposa, o meu irmão Alberto, que sempre falou boas palavras, sabe? Brinca muito comigo e tal, mas ele sempre diz, cara, é possível. E uma palavra às vezes te conecta com algo que você nem percebeu. Então, saia desse lugar para o outro, faça boas conexões. O ser humano é fruto do meio. Mas lembre, ser fruto do meio requer uma semente. Quem planta essa semente é você. Quem rega essa semente é você. Para sair desse aquário cheio, para ir para outra, requer essa força, esse pulo, esse salto. Faça isso. E eu te garanto, velho, por experiência própria, um cara que saiu da construção civil, trabalhei, eu tenho um macacão todo preto, sujo lá em casa. Ou, macacão não, perdão, a foto do macacão, de onde eu saí com aquele capacetezinho azul. Para hoje, cara, está no nível de doutorado, tá? Não foi fácil, mas eu venci o medo. Mesmo que se me dissessem hoje que não era possível, hoje eu digo, olha, não é possível para você. Perfeito. Para mim, é. Viver, acreditar, fazer boas conexões. Então, maravilha, Celson. Viva! É maravilha. Muito obrigado. Celson, como é que as pessoas te encontram? Eu sei que você é muito low profile, mas as pessoas te encontram no Senai? No Senai, como é que é? Cara, ó, meu Instagram é Prof. Celso Silva, beleza. Tá? Eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, tá? Sim. E eu tenho o LinkedIn. Sim, né? perfeito. O LinkedIn, que é Prof. Celso Barreto da Silva. Perfeito. Tá? Lá vocês me encontram. Ou então procura NPI no LinkedIn perfeito, e eu tô conectado ao NPI. Sim, tá? Perfeito. Achou o NPI, você vai me achar lá tranquilamente. Perfeito, valeu. Muito obrigado, Celson. A gente fica aí estendido o convite para a gente conversar sobre vários outros assuntos que ficaram pendentes ainda. Mas muito obrigado e por ter vindo aqui e compartilhado com a galera. Sempre às ordens. Valeu, brigadão.